Primeiro, se você é Lula livre, curte o vídeo e se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. Vamos aqui lutar por Lula livre e contra o governo Bolsonaro. A gente faz isso aqui todos os dias. Então, 1 segundo, se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre o que o Moro está fazendo contra o Lula. É gravíssimo. O Sérgio Moro está tentando enquadrar o Lula na Lei de Segurança Nacional. Essa é uma lei dos tempos da ditadura. O Lula fez discursos ligando o Bolsonaro a milicianos. Todo mundo sabe da ligação do Bolsonaro com milicianos. Só que para o Sérgio Moro isso fere a segurança nacional. É uma questão de segurança do país que não se pode ligar o Bolsonaro a milicianos. Na verdade, pode, porque todo mundo fala das ligações do Bolsonaro com milicianos. Está na mídia, está em todos os canais de mídia, até os que apoiam o Bolsonaro na área econômica falam das ligações dele com milicianos, da ligação dele, dos filhos dele e tudo mais. Mas o Lula não pode. Para o Lula é censura. Então tem um inquérito sob sigilo na Polícia Federal que está investigando, falo entre aspas porque não tem o que investigar, investigando o Lula por ter falado em discursos que o Bolsonaro e milicianos são praticamente a mesma coisa. Na minha opinião, são a mesma coisa. O Bolsonaro é um miliciano. O Queiroz estava sendo abastecido com dinheiro da milícia do escritório do crime do Adriano que morreu. O filho do Bolsonaro empregou a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega que morreu no gabinete dele por quase 10 anos. Então eles têm ligações com milicianos, eles estão assim com milicianos. O vizinho do Bolsonaro que matou a Marielle é miliciano. O outro que matou a Marielle tem foto com o Bolsonaro, também é miliciano. Um outro que está envolvido no crime tem várias fotos com o Bolsonaro e com o Carlos Bolsonaro, também é miliciano. Então, bom, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. O Bolsonaro está sempre no meio de milicianos, então é muito difícil que ele não seja miliciano. Pois bem, o Lula não pode, e isso mostra o desespero do Sérgio Moro com o Lula, porque o Lula está livre. E mesmo eu aqui criticando a comunicação do PT sempre, porque o Lula está livre, mas não tem voz. O Lula não fala para milhões de pessoas como o Bolsonaro fala. Vou dar um exemplo. O Eduardo Bolsonaro criou um canal no YouTube. Em menos de 24 horas ele tinha 3 vezes mais seguidores do que o Lula. É impossível, é impossível. Como é que o filho do Bolsonaro tem mais seguidores do que o Lula? Em menos de 24 horas. Porque eles têm uma estratégia de comunicação muito forte. Eles têm mais de 10 mil grupos de WhatsApp. Enfim, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas mesmo sem o Lula se comunicar tanto, o Sérgio Moro vê o Lula como uma pedra no sapato. Por quê? Ele sabe que o Lula é a única pessoa que pode ganhar dele em 2022. E se não dele, é a única pessoa que pode ganhar do Bolsonaro, ou do Dória, ou de qualquer outro aliado do Sérgio Moro na direita em 2022. É o Lula, é o Lula. Não adianta falar, mas o Haddad pode ganhar. Pode, com o apoio do Lula. Sem o Lula na jogada, o Haddad não ganhou uma vez. E na segunda será muito difícil, o Haddad ou qualquer outro. Com o apoio do Lula, qualquer um ganha. Com o Lula lá fazendo campanha, viajando o país na época de campanha. Não precisa viajar pelo país agora, eu já falei 1000 vezes. Mas na época de campanha precisa sim, viajando, fazendo os vídeos, com uma rede de comunicação no WhatsApp mostrando o Lula como candidato à presidência, a esquerda ganha a eleição. Sérgio Moro sabe disso, então ele tem que tirar o Lula de qualquer maneira. E o STF está para julgar a suspeição do Moro. É mais um argumento que o Lula pode usar nesse julgamento da suspeição do Moro, que é o julgamento que torna o Lula inocente completamente, porque anula o caso do Triplex e do sítio de Atibaia. Anula os dois porque o Moro foi juiz nos dois casos. Os dois casos voltam para o comecinho. Então o Lula fica completamente inocente, ele não é mais ficha suja e ele pode participar de eleições. Claro que a gente sabe que a justiça vai tentar condenar o Lula antes de 2022 em 2 instâncias para que ele seja ficha suja, mas aí já é outra luta. O importante é ganhar essa luta na STF. E é até bom que esse julgamento da suspeição do Moro demore. É muito bom que demore. Demora, pode demorar. Pode ser em junho, julho. Por quê? Porque quanto mais demorar, menos tempo vai ter a justiça para condenar o Lula em 2 instâncias antes de 2022. A gente sabe que eles passam o processo dele na frente de outros. A gente sabe que eles rasgam a Constituição. A gente sabe de tudo isso. Mas quanto mais demorar, menos tempo eles terão. E tem uma coisa aqui que eu percebi que quase ninguém percebeu. Quando se fala no impeachment do Bolsonaro, entra o Mourão. Será que o Mourão iria manter o Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Será que os dois eles se bicam ou não? Mas tem uma outra coisa que é ainda mais importante. O Bolsonaro, em novembro, ele vai poder escolher um ministro
para o STF. Sabiam disso? Em novembro, o Celso de Mello ele vai se aposentar, porque quem faz 75 anos se aposenta. E o Bolsonaro vai ter o poder de escolher um ministro do STF. Ele já falou que ele quer um terrivelmente evangélico. O juiz Bretas, que é o da Lava Jato do Rio de Janeiro, virou o puxa-saco extraoficial do Bolsonaro. Por que extraoficial? Ele não é o puxa-saco oficial. O oficial é o Sérgio Moro. Então, o juiz Bretas está até usando o carro oficial da presidência, está viajando com o Bolsonaro para os lugares, porque ele quer essa vaga. O Sérgio Moro, tudo indica que ele possa querer essa vaga, apesar de eu achar ainda que o Sérgio Moro quer ser presidente e não ministro do STF. Mas, se impeachment ou cassação da chapa do Bolsonaro acontecer antes de novembro, isso é muito importante. O Bolsonaro não vai ter esse poder de indicar um ministro para o STF. Imagina, todas as indicações que o Bolsonaro fez foram desastrosas para o país. Imagina um ministro do STF que vai ficar lá muitos e muitos e muitos anos e ninguém derruba. Não existe na história um ministro do STF que tenha sofrido impeachment, que tenha caído do cargo. Não existe. Então, vai ser a pior coisa que o Bolsonaro vai deixar. É um legado do Bolsonaro, um legado ao contrário, que o Bolsonaro vai deixar por muitos e muitos anos, talvez por décadas, a depender da idade. Se ele coloca alguém lá com 45 anos, são 30 anos de um ministro do STF, um dos 11, indicados pelo Bolsonaro. Então, se alguém é contra o impeachment do Bolsonaro porque vem aí o Mourão, pelo menos na indicação para o STF, pode ter certeza absoluta que o Mourão não vai fazer o estrago que o Bolsonaro faz, assim como o Fernando Henrique Cardoso indicou péssimos ministros, aparelhou tudo, mas nenhum deles era tão antidemocrático quanto o pessoal que está do lado do Bolsonaro, quanto os olavistas, os discípulos do Olavo de Carvalho. Então, o Bolsonaro indicando o ministro para o STF é um estrago por décadas feito ali. Imagina se é um Bretas, um Sérgio Moro ou alguém até pior que eles. Então, é bom que o Bolsonaro caia muito antes disso. Então, se você não é a favor do impeachment do Bolsonaro porque vem aí o Mourão, ou não é a favor da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão porque vem qualquer outro no lugar, é bom você ser, porque o estrago vai ser bem grande, bem grande. E o Bolsonaro, ele indicando um ministro, o que acontece é o seguinte: hoje no STF, os lavajatistas são minoria. Mas o Bolsonaro colocando um ministro lá, quem quer que seja, os lavajatistas passam a equilibrar o jogo, porque hoje no STF tem 8-3. E é por isso que o Lula foi solto, é por isso que o Lula foi solto com 6-5, imagina o tamanho do equilíbrio. Mas o Lula, a Lava Jato perde no STF geralmente de 8-3 ou de 7-4. Geralmente é Fux, Barroso e Fachin. São os 3 lavajatistas. E aí pode vir do lado da Lava Jato a Carmen Lúcia e talvez um ou outro ali. Mas geralmente são esses 3 e mais um ou outro. O que acontece é o Bolsonaro indicando alguém para o lugar do Celso de Mello, que é anti-lavajatista, entra um lavajatista a mais e sai um anti-lavajatista, o jogo se equilibra. Um exemplo, a soltura do Lula foi 6-5, o Celso de Mello foi a favor da soltura do Lula. Se o Bolsonaro já tivesse indicado um ministro, o Celso de Mello tivesse, por exemplo, se aposentado um ano antes, seria 6-5 contra a soltura do Lula. O Lula estaria preso, a Constituição estaria rasgada, porque não existiria o trânsito em julgado. Olha só como é que são as coisas. Então, é muito importante que o Bolsonaro caia antes disso e é muito importante que a gente denuncie para as pessoas que o Sérgio Moro continua tentando prender o Lula sem motivo algum. E olha, o Eduardo Bolsonaro, ele falou que ia fechar o STF com um cabo e um soldado. Ninguém mandou prender o Eduardo Bolsonaro com base em lei de segurança nacional. O general Heleno falou hoje um foda-se para o Congresso, com palavrão e tudo, e convocou o povo aí às ruas contra o Congresso Nacional, porque ele quer fechar o Congresso, porque ele quer ser ditadorzinho, o general Heleno, o babão. Ninguém colocou a lei de segurança nacional contra ele. O próprio Bolsonaro colocou um vídeo no Twitter dele chamando o STF e outras instituições de hienas. E ele era o leão lá que acabava com as hienas, derrotava as hienas. Ou seja, ele quer derrotar o STF, quer derrotar o Congresso Nacional, quer derrotar todas as instituições, ele quer estar acima do bem e do mal, acima das leis. Ninguém usou a Lei de Segurança Nacional. O Carlos Bolsonaro já fez várias declarações contra a democracia. O Eduardo Bolsonaro já falou abertamente em AI-5, Ato Institucional 5, que é o fechar o Congresso, fechar o STF e impor uma ditadura. Isso é o que o AI-5 fez. Ele falou abertamente em impor um AI-5 no Brasil.
e o Sérgio Moro não usou a Lei de Segurança Nacional contra ele. Então fica muito difícil. Também poderia usar contra o Carlos Bolsonaro, que obstruiu provas do caso Marielle. Ele é filho do presidente, não usou. Nesse caso não tem problema. O que tem problema é o Lula falar que o Bolsonaro tem ligações com o miliciano. Isso é problema, porque o problema de Sérgio Moro chama-se Lula. É isso. E se a gente não deter o Sérgio Moro, gente, ele é 100 vezes pior que o Bolsonaro. Ele é 100 vezes pior. O Moro mostra o quão fascista ele é. O Moro já mostrou várias vezes que ele não tem apreço nenhum pela Constituição e pela lei. Ele rasgou a lei no caso do Lula tantas vezes no caso do Tríplex. Mesmo se não viesse a Vaza Jato, o tanto de vezes que o Sérgio Moro rasgou a lei para poder condenar o Lula sem provas foram várias e várias e várias. Ele não tá nem aí para leis. O Sérgio Moro, ele age sempre como um ditador. Até a Vaza Jato mostrou os procuradores falando que ele age como um inquisitor. Ele não é juiz, ele já tem um pré-julgamento e é isso, e ele vai fazer de tudo para condenar aquela pessoa. E ele pode porque ele é o juiz. No caso, podia, ele era o juiz. Mas o Sérgio Moro, como presidente, vai ser um desastre para o país. 100 vezes pior que o Bolsonaro. Ou a gente começa a combater Bolsonaro para que ele caia antes de novembro e Sérgio Moro para que ele não possa ser presidente, custe o que custar, ou a gente vai ter sérios problemas com um ditadorzinho que vai ter apoio incondicional de toda a mídia, de SBT, Record, Globo, a Rádio Jovem Pan, Folha, Estadão, todos eles amam o Sérgio Moro, eles têm paixão pelo Sérgio Moro. Então, vamos ver o que vai acontecer. E se você é Lula livre, compartilha esse vídeo, que o Lula tem que ter a inocência dele plena, porque no momento ele está livre, mas ele não está 100% livre, porque a qualquer momento o STF pode decretar a prisão dele por qualquer motivo, ou o Sérgio Moro, ou alguma coisa, porque as condenações dele continuam mantidas, porque o STF ainda não julgou a suspeição do Sérgio Moro. Mas o Lula está livre, mas não 100%, então se você é a favor disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para as pessoas saberem a verdade, porque o Bolsonaro espalha mentira com muita destreza, eles são especialistas em espalhar mentira para milhões de pessoas. Então, ajuda a espalhar a verdade, compartilhe o vídeo. É isso, falou!